Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Neste primeiro domingo da Quaresma, ano C, ano de São Lucas, fala-se das tentações de Jesus. A primeira leitura é a profissão de fé do povo hebreu, em que se baseia a fé de Israel, no acontecimento da libertação do Egito e na Páscoa, na passagem pelo Mar Vermelho, no dom da terra prometida, aquela terra onde correm o leite e o mel. Como agradecimento por esta libertação do país da escravidão, os hebreus ofereciam a Deus as primícias, os primeiros feixes que eles colhiam. Entregavam ao sacerdote e o sacerdote entregava ao Senhor. E depois de colocados os frutos da terra diante do Senhor, aquele que ofereceu o trigo ou a cevada se inclinava em adoração diante do Senhor. Nós, cristãos, que pertencemos ao povo eleito do Novo Testamento, a Igreja, baseamos a nossa fé também num acontecimento histórico, a nossa libertação do pecado operada pela morte e ressurreição do Senhor. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Tudo isso se faz no batismo. No batismo nós professamos a nossa fé com a boca, com palavras externas, ao mesmo tempo que nós cremos no coração. O objeto da nossa fé é a ressurreição do Senhor entre os mortos. E por ter ressuscitado, Ele é o Senhor. O Evangelho traz hoje, segundo São Lucas, a narrativa das tentações de Jesus. Jesus acabou de ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Agora ele se dirige ao deserto e lá é tentado pelo diabo. Passa naquele deserto 40 dias de preparação para a sua vida pública. 40 dias que lembram a Quaresma em que nós nos preparamos para celebrar a Páscoa do Senhor. Nesse tempo, o diabo experimenta Jesus com as 3 concupiscências. A concupiscência da carne, ou seja, o prazer. A concupiscência dos olhos, ou seja, a cobiça. E o orgulho da vida, ou seja, o aparecer. Primeira concupiscência da carne. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. O pão se come, e ao comer experimenta-se prazer. Jesus respondeu ao demônio: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O trecho paralelo de São Mateus acrescenta, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O demônio agora experimenta Jesus com a segunda concupiscência, a concupiscência dos olhos. Ele mostra, do alto de um monte, todos os reinos do mundo, toda a sua riqueza e sua glória. Tudo isso é meu, e eu posso dá-lo a quem quiser. Se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. E Jesus responde, a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Não se pode adorar o demônio. Terceira concupiscência, o orgulho da vida. Jesus é conduzido até o pináculo do templo e o diabo diz, se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Para quê? Para aparecer, para ser aplaudido. Porque a Escritura diz, o diabo também entende de Escritura. Deus ordenará os seus anjos a teu respeito, que te guiem com cuidado. É o demônio citando o Salmo 90 para fazer Jesus pecar. E ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, portanto, é convidado pelo demônio, que usa a palavra de Deus, de maneira distorcida, evidentemente, para que ele se jogue do pináculo do templo e seja sustentado pelos anjos e apareça com glória diante da multidão. Jesus responde também com a Escritura. A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não porás o Senhor teu Deus à prova. Ou seja, jogar-se de um lugar alto, como era o pináculo do templo, e esperar que Deus vai me proteger é tentar a Deus.
Se você arrisca a sua vida sem necessidade e acredita que Deus vai proteger você, não deve ter essa confiança, não. Deus protege aquele que toma cuidados, mas Deus não é obrigado a proteger quem se arrisca desnecessariamente, quem se expõe à ocasião próxima de um perigo. Se você é alcoólatra, sabe da sua fraqueza, sabe que você não pode se aproximar de um bar, nem dos seus antigos companheiros de embriaguez, mas mesmo assim você quer se aproximar e diz: o Senhor vai me proteger. Não conte com a proteção de Deus. Você está tentando a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se você acabou de vencer um pecado de adultério, graças a Deus. Só que você, olha o perigo, quer fazer com que a pessoa com que você adulterou se converta. Olha a armadilha. Então você vai visitá-la, olha a loucura, para tentar convencê-la a sair do adultério que ela cometeu com você. E você diz consigo mesmo: Deus vai me proteger. Deus não está obrigado a proteger você, porque você está se expondo a uma ocasião próxima de pecar. E quem entra na chuva é para se molhar. Quem se aproxima do fogo é para se queimar. Quem se aproxima desnecessariamente do pecado é para pecar. Dois namorados resolvem não tomar as precauções mínimas para não pecar contra a castidade. Eles sabem que são fracos, mas mesmo assim eles resolvem ficar sozinhos, sem que haja uma terceira pessoa junto deles. Mesmo assim, eles se dão a liberdade de contatos físicos que podem causar excitação. Mesmo assim, eles vão para lugares escuros, como o cinema. Mas eles dizem: o Senhor vai me proteger. Não vai. Se você não está tomando as precauções para pecar, está brincando com o pecado, você vai pecar. Jesus saiu vitorioso destas 3 tentações. Então o diabo, derrotado, afastou-se para retomar no tempo oportuno. O tempo oportuno em que o diabo voltaria seria o da sua paixão e morte. Sem conseguir fazer Jesus pecar, o diabo fez com que os homens pecassem ao matar Jesus. Mas isso seria depois. Como nós podemos vencer a tentação? Pela palavra de Deus. Mas vocês perceberam aqui que a palavra de Deus, na sua letra pura e simples, pode ser usada para qualquer coisa, até para fazer você pecar. Muito cuidado com aqueles que batem a sua porta com a Bíblia na mão e dizem: vamos estudar a Bíblia? Você que é católico deve responder: eu sei estudar a Bíblia. Eu estudo a Bíblia na minha igreja, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Ela tem um magistério capaz de interpretar fielmente e de expor corretamente a verdade que ela contém. É bom ler a Bíblia, mas muitas coisas na Bíblia, por causa da sua linguagem difícil, nem sempre a gente entende. Melhor é ler o Catecismo da Igreja Católica. No Catecismo, a Bíblia está explicada. Ela está exposta de maneira clara, inteligível. Pelo Catecismo, a gente se instrui na fé católica, se fortalece com a autêntica palavra de Deus, não só na letra, mas no espírito, e se torna apto a vencer as tentações do maligno. Essas 3 tentações, essas 3 concupiscências, têm correspondência com as 3 práticas quaresmais do jejum, a oração e a esmola. A primeira concupiscência, a concupiscência da carne, vence-se com o jejum. O jejum refreia a nossa sede de prazer. Pelo jejum renunciamos ao prazer lícito de comer e nos tornamos mais fortes para renunciarmos também aos prazeres que são ilícitos. A concupiscência dos olhos, a ambição de ter, de possuir, vence-se pela esmola. Pela esmola você dá daquilo que tem para aquele que não tem e é necessitado. Você fica mais leve e o outro fica agradecido a Deus pela bondade que você expressou nele. O orgulho da vida se vence pela oração. A oração é um ato de humildade em que nós nos prostramos diante de Deus para reconhecê-lo como o único Senhor e reconhecer que nós somos humildes e míseras criaturas suas, que Ele, na sua misericórdia, adotou como filhos e nos fez herdeiros do céu e co-herdeiros de seu Filho Jesus Cristo. A oração é um excelente meio para nós alcançarmos a humildade
e nos precavermos contra o orgulho da vida. Oração, esmola, jejum, 3 práticas penitenciais que podemos fazer nesta quaresma em preparação para a Páscoa do Senhor. Queira Deus que, ao terminarmos os exercícios quaresmais, tenhamos praticado muitas dessas boas obras. E se as estivermos praticados em estado de graça, unidos a Cristo, incorporados a Ele, estas obras terão valor de eternidade. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nossa Mãe Maria Santíssima.